Imagina só, você aí no sofá, pipoca na mão e de repente, BUM! Um segredo que explode na tela como fogos de artifício em uma festa surpresa. E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Elite e olha só, hoje a gente vai destrinchar Sana bir sır vereceğim. No bom português, vou te contar um segredo. Em espanhol, te contaré um secreto e em inglês, I'll tell you a secret. Lançada em 2013, essa série turca de apenas uma temporada, com 13 episódios, é um verdadeiro malabarismo entre suspense, drama familiar e pitadas de sobrenatural que te prendem como cola em sapato novo. Produzida pela Ayapım, ela estreou no canal Now, na Turquia, e logo virou febre entre quem curte tramas onde o comum vira extraordinário. Pense em uma mistura de Stranger Things com The Addams Family, mas com sotaque turco e vizinhos fofoqueiros que são piores que reality show. O criador, Ethem Özışık, junto com diretores como Gökhan Örsum, criou um mundo onde segredos não são só fofocas, mas portais para o caos. E o melhor? Ela explora temas como identidade, lealdade e o preço de esconder quem você realmente é. Tudo isso enquanto ri das situações absurdas que surgem. Se você acha que sua vida é complicada com contas para pagar, espere até ver essa turma lidando com vilões e comadres intrometidas. É o tipo de série que começa devagar e termina te deixando com o coração na boca, pedindo mais. Tudo começa quando Sevgi acorda no meio da madrugada e vê sua filha sendo sequestrada. Um pesadelo que vira realidade. Ela corre à polícia e, adivinha, não rola apoio nenhum. Quando o desespero já estava virando rotina, surge Mehmet, crocante como pão recém-saído do forno, dizendo que pode ajudar. Com a filha dela e com outros órfãos que têm habilidades especiais e estão escondidos numa casa misteriosa à beira da montanha. O plano A vira plano família fake, onde cada um entra num papel. O pai, a mãe, os filhos, só que com poderes secretos. E aí, meu amigo, começa um jogo de gato e rato com os mocinhos num buraco, né? Cheio de segredos próprios. Mais confusão do que final de campeonato nos pênaltis. Ah, e ainda tem os vizinhos bisbilhoteiros querendo descobrir o que está rolando ali. Bora comigo que tem muito mais! Tudo começa com Mehmet, um viúvo durão que perdeu a esposa em circunstâncias misteriosas e agora cuida sozinho do filho. Mas não é uma história de pai solteiro comum. Mehmet tem poderes especiais, daqueles que fariam o Superman corar. Ele descobre que sua falecida esposa fazia parte de um grupo de gente com habilidades sobrenaturais. E o filho dele, Kuvans, apelido Tilk, o Raposa, porque o garoto é esperto que nem raposa em galinheiro, herdou isso tudo. Para sobreviver aos caçadores implacáveis que querem capturar ou eliminar esses anormais, Mehmet decide montar uma família fake. Entra Sevgi, uma mãe desesperada, cuja filha Aylin foi sequestrada por esses mesmos vilões sombrios. Sevgi também tem poderes, e junto com a filha, que é uma adolescente rebelde com dons que ela mal controla, eles formam esse clã improvisado. Aí vem o tempero. Eles se mudam para um bairro residencial pacato, daqueles com churrascos de vizinhança e fofoqueiras profissionais. Reyhan, a vizinha mais nova e curiosa, começa a cheirar algo podre, ou melhor, algo super poderoso, e vira uma ameaça involuntária. Enquanto isso, os vilões, liderados por uma organização secreta que caça esses dotados como se fossem troféus, apertam o cerco. O enredo se desenrola em camadas. Episódios cheios de perseguições eletrizantes, onde Kuvans usa sua esperteza para desviar balas ou prever armadilhas. Aylin lutando para controlar seus poderes telecinéticos que explodem objetos ao menor estresse adolescente. E os pais, Mehmet e Sevgi, equilibrando o disfarce de casal perfeito com brigas reais sobre como proteger as crianças. Tem reviravoltas que te fazem gritar, não pode ser! Como traições internas, romances proibidos entre os jovens e revelações sobre o passado da esposa de Mehmet, que ligam tudo a uma conspiração maior. É um equilíbrio delicado entre ação frenética, momentos emocionais de família improvisada e humor nas trapalhadas cotidianas, tipo esconder um raio laser durante uma visita de vizinhos. No fundo, é sobre sobreviver não só aos monstros externos, mas aos segredos que corroem por dentro. Termina com um cliffhanger que dói, porque foram só 13 episódios, mas deixa um gostinho de quero mais segredos, por favor. Bora falar do elenco? Aqui vão os destaques principais. Murat Han, como Mehmet Gündoğdu.
O cara é o pilar da família Fake, um pai protetor com olhos que perfuram almas e poderes que ele usa com relutância. Han, nascido em 1975 em Ankara, traz uma intensidade bruta pro papel. Pense em um lobo solitário que late, mas morde de verdade. Ele é daqueles atores que com um olhar diz mais que 1000 palavras. E aqui, ele equilibra o durão com momentos vulneráveis que te fazem torcer pelo sujeito. Ezra Ronabar interpreta Sevgi Gündoğdu, a mãe feroz que se junta ao time para resgatar a filha. Ronabar, nascida em 1978 em Edemir, é mestra em papéis emocionais. Ela chora, ri e explode com uma naturalidade que parece saída da vida real. Sevgi é o coração da série, lidando com o luto e a raiva de uma mulher que faria qualquer coisa pelos filhos. E Ronabar injeta uma força feminina que rouba cenas. Ekin Koç é Kıvanç, o tio Ki, o filho adolescente esperto, com poderes de manipulação mental que o tornam o cérebro das operações. Koç, que na época estava começando a decolar, traz um carisma juvenil irresistível. Ele é o herói relutante que você quer ver crescer. Seu tio que é cheio de sarcasmos e dilemas teen, misturando vulnerabilidade com astúcia que faz o enredo girar. Demet Özdemir vive Aylin, a filha sequestrada que volta com poderes telecinéticos e um fogo nos olhos. Özdemir, nascida em 1992, era uma novata aqui, mas já mostrava o brilho que a levaria a hits maiores. Aylin é rebelde, confusa e poderosa, e Demet captura perfeitamente essa montanha-russa emocional de uma garota descobrindo seu potencial. Depois de Aylin, ela explodiu em papéis bacanas em Kurtseid Veshura, Silek Kokusu, Numara 309, número 309, Erken Sikush, Doldum Ev Kaderindir, Adam Farah. E no ano atual, 2025, estrela Eşref Rüya. Por fim, Deniz Özerman como Rei Han, a vizinha intrometida que vira aliada improvável. Özerman, nascida em 1969, é especialista em personagens secundários que roubam o holofote. Rei Han começa como uma bisbilhoteira chata, mas evolui para alguém que questiona tudo, adicionando humor e tensão com sua curiosidade insaciável. A pergunta de 1 milhão: onde baixar assistir? Vou te contar um segredo, está disponível no YouTube oficialmente. Lá você acha no áudio original turco, dublado em espanhol para quem prefere, e com legendas em português e mais um monte de idiomas. Democrático e gratuito, meus amigos. A nota no IMDb? Um 6,5. A galera acha a premissa divertida, mas alguns reclamam de uns furos de roteiro ou de um CGI mais modesto. Justo. Nossa crítica. Esquece a nota. Essa série é a definição de guilty pleasure. Você sabe que não está assistindo a uma superprodução de 200 milhões de dólares, mas é tão viciante quanto pipoca com manteiga. Os personagens são carismáticos, o drama é exagerado na medida certa, e os momentos de ação, mesmo não sendo de Hollywood, empolgam. É para desligar o cérebro e se divertir muito. A química entre o casal principal segura a série, e a comédia que vem dos vizinhos xeretas é o tempero perfeito. Vale a pena? Na moral, vale sim! Se você curte uma série turca que foge um pouco do padrão romance puro e mergulha numa ficção cheia de identidade, essa é pra você. É uma mistura maluca que funciona. Tem coração, tem poder, tem vilão, tem vizinha chata, tem tudo que a gente precisa para maratonar num fim de semana. A premissa é deliciosa. Proteção, superpoder, intriga e falsidade. Tudo bem temperadinho. No universo das séries turcas, que explodem com romances épicos e dramas familiares, vou te contar um segredo, se destaca por adicionar esse twist sobrenatural sem exageros hollywoodianos. É um lembrete de que, em um mar de dizi, cheios de lágrimas e casamentos arranjados, uma pitada de poderes pode refrescar tudo. E no contexto atual, com super-heróis saturando as telas, essa abordagem grounded, focada em segredos cotidianos, ainda soa fresca. Ela captura o espírito turco de resiliência familiar, mas com um esse que te faz refletir sobre seus próprios esconderijos. Uma pérola subestimada que merecia mais holofote. E aí, galera, segredo revelado. Essa série é o antídoto perfeito pro tédio. Se você curtiu, dá like, se inscreve, compartilha e comenta abaixo. Qual superpoder você esconderia da vizinhança? Eu aposto que é voar para fugir das contas. Valeu por ficar até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Mas não conta pra ninguém. Se cuidem, fiquem na paz.
muito amor e muita saúde. Obrigado, fui...